10 coisas que a sua pediatra gostaria de falar sobre alimentação infantil. Bom, então vamos começar do começo. Então, o começo da alimentação mesmo da criança vai ser aos 6 meses de vida na introdução alimentar. Lembrando que são 6 meses de vida e mais sinais de prontidão. Esses sinais de prontidão são sinais que a gente vê na criança que mostram que ela já está pronta para começar a comer e não só a mamar leite. Mas é bom lembrar que aos 6 meses de vida é importante que a criança comece a experimentar a comida. Não significa que a base da alimentação dela vai começar a ser só comida. Significa que ela vai começar a experimentar e começar a ter esses nutrientes da alimentação fazendo parte da fonte de calorias, da fonte de nutrientes dela. Mas, principalmente de 6 meses a 1 ano, o leite materno, a fórmula, ainda é o principal alimento do bebê. Nem toda criança vai comer um monte já desde os 6 meses. E isso é bom a gente lembrar sempre para não gerar frustração nesse comecinho da alimentação. Quanto mais variedade, quanto mais textura diferente de comida a criança for exposta logo nos primeiros meses de introdução alimentar, melhor vai ser a aceitação dela, menor vai ser a seletividade dela com alimentos diferentes. Então, quanto mais variado e diversificado for de tipos e de texturas de alimentos, melhor. Eu brinco com os pais que é para ir ao mercado ou ir à feira e olhar o que ainda não deu para a criança. Então, foi lá, essa fruta que eu já dei, essa fruta eu já dei, essa que eu não dei, é essa que você vai comprar. Porque quanto mais coisas diferentes ela for exposta, melhor vai ser a formação do paladar dessa criança. Não é porque a criança disse uma vez que ela não gosta ou que ela rejeitou a comida uma vez que a gente vai deixar de oferecer para ela e aceitar que ela não gosta. A gente precisa de pelo menos umas 10 ofertas em momentos diferentes daquele alimento para a criança, de preferência com texturas diferentes ou com cozimentos diferentes. Então, uma vez você dá cru, outra vez você dá assado, outra vez você dá cozido, para a gente realmente aceitar que a criança não gosta. Claro que quando eu falo 10 vezes, não é uma vez agora, uma vez daqui a meia hora, uma vez daqui a 2 horas. Dá um tempinho. Oferecer uma vez hoje, ela não gostou daquele alimento cru, daqui a uma semana você oferece assado, depois no outro oferece cozido, depois na outra semana oferece cru de novo. E a gente vai tentando variar e diversificar para tentar gerar aceitação nessa criança. Do mesmo jeito que variar e oferecer bastante variedade de comida saudável facilita muito e ajuda muito na formação de um bom paladar, oferecer doces, açúcares, ultraprocessados até os 2 anos de idade atrapalha muito na formação desse paladar. Então, a recomendação atual da Sociedade de Pediatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Americana de Pediatria, é que se restringe esse período até os 2 anos de idade. Então, até os 2 anos, sem nada de doce, sem nada de açúcar, sem nada de ultraprocessados, para que a gente possa deixar a criança criar um paladar mais saudável. A gente possa ajudar ela a criar esse paladar mais saudável. A partir dos 2 anos é permitido, mas com moderação. Então, não é porque é permitido que ela vai comer todo dia, toda hora. Ela vai comer de vez em quando. Seletividade alimentar é uma coisa que é muito comum nas crianças a partir de 1 ano e meio, 2 anos. Então, aquela criança começa a escolher o que ela quer comer. Ontem ela amava feijão, hoje ela já não gosta, ela só gosta do arroz puro. Aí, daqui a uma semana ela já não gosta do arroz, ela quer só o feijão. Então, isso é muito comum na criança. E o que a gente faz nesse momento de seletividade? Primeiro, segue oferecendo os alimentos, colocando tudo no prato, oferecendo tudo, deixando tudo próximo da criança, porque é justamente isso. Uma semana ela quer uma coisa, outra semana ela quer outra. Então, se a gente desistir daquele alimento, daí que ela não vai aceitar mais mesmo. Então, seguir oferecendo para a criança aqueles alimentos de forma variada e estando sempre ali no prato. E lembrar de, quanto mais seletiva a criança, menos a gente oferece besteiras, ultraprocessados, doces. Por quê? Porque se naquele momento que ela não está querendo muito tipo de alimento saudável, você oferece a besteirinha, oferece um alimento com sabor muito mais forte,
aí que ela não vai mais querer mesmo saudável. Então, não oferecer muita coisa para troca não saudável. Quanto mais ela tá seletiva, menos a gente deixa ela comer muita besteira, porque senão o paladar corre todo para esse lado. Ofereça coisas variadas, mas ofereça coisas saudáveis. Tire a pressão da alimentação. Tire a pressão do momento de comer, do almoço, na janta. Tem família que o momento de sentar na mesa para fazer a refeição é uma guerra, já é um momento de estresse. Então, uma das minhas principais dicas é tire a pressão. A alimentação é para ser uma coisa natural, é para ser tal como respirar, tal como fazer xixi, tal como fazer cocô, é para ser uma coisa natural. Ela não é para ser motivo de punição, ser motivo de briga, ser motivo de bonificação também. Ela é para ser natural. Criança tá com fome, ela come. O grande segredo de não deixar isso virar uma bagunça é manter a alimentação saudável, porque a criança vai naturalmente regular o quanto que ela precisa comer. Então, mantendo uma oferta saudável, a criança vai comer o quanto ela precisa e a gente pode ficar sossegado com isso. Eu falo sempre para os meus pacientes para manter pelo menos uma regra dos 80 a 90% do tempo 100% saudável. Quando falo 100% saudável é comida que a gente prepara, frutas, coisa que não é industrializado. E 10, no máximo 20% do tempo, daí a gente libera para uma besteirinha ou outra. Mas, de preferência, 90% do tempo é comida de verdade. Na mesma linha de pensamento, não pode esquecer da água. Às vezes a gente foca só na comida, mas em toda a refeição, ou é suco de caixinha, ou suco mesmo natural, mas cheio de açúcar, ou tem refrigerante, alguma bebida adocicada. Então, a gente tem que beber água. Na maioria do tempo é água, não é suco, não é refrigerante, não é nenhuma bebida doce. A gente precisa de água. O suco, o refrigerante, eles contam como uma besteira, como uma besteirinha. Então, a maior parte do tempo, se quiser beber alguma coisa com o almoço, com a janta, beber coisas no meio do dia, é água, tá? Outra recomendação muito importante é que o uso de telas durante as refeições, ele é totalmente contraindicado. Eu sei que algumas famílias usam meio que para distrair a criança para tentar fazer ela comer, mas isso é prejudicial, porque daí a criança não foca no que ela precisa realmente focar, que é justamente o alimento. Ela come sem prestar atenção. E isso tem dois lados ruins. Primeiro, que quando não tiver a tela, ela não vai comer. Então você fica dependente daquilo. Ou tem tela ou ela não come. Mas o segundo é que ela perde a noção de saciedade. Então, comer com o uso de telas facilita a obesidade, facilita a perda da noção de saciedade. Você não percebe mais quando está cheio, porque você só vai comendo sem prestar atenção. E isso não é saudável nem para criança nem para adulto. Dê o exemplo. Criança age por imitação. Então é meio complicado quando um pai chega lá para mim, uns pais, mãe, pai, e fala: ai, doutora, meu filho não come nada, meu filho só quer comer pizza, só quer comer lanche, só quer comer hambúrguer. E eu falo: mas o que vocês comem no jantar? O que vocês comem durante o dia? Ah, a gente come isso também porque a gente já está acostumado, mas ele é criança, ele tem que comer outras coisas. E a gente sabe que não é assim, gente. Se você só comeu isso, a criança também só vai comer isso. Então, tem que ficar atento nisso. Não adianta achar que a criança vai comer diferente porque ela tem que comer. Ela vai querer comer o que ela vê a família comendo. Então, seja o exemplo. 10ª dica que eu queria muito dar para vocês é não rotular a criança. Então, toda vez que a gente coloca um rótulo na criança, seja em relação à alimentação, seja em relação ao comportamento, qualquer coisa, a criança vai focar naquele rótulo. Então, se você ficar falando para ela várias vezes por dia que ela é chata para comer, que ela não come nada, que ela só come besteira, que ela é ruim de comer, ela vai falar: ah, é isso mesmo. Se a minha mãe tá falando, se meu pai tá falando, eles me conhecem bem, que eu sou assim, então é isso mesmo. Mas a gente pode não falar nada, a gente pode falar: ó, minha filha, vamos comer aqui que essa comida tá gostosa. Ah, e hoje você não tava com fome? Então tudo bem. Não precisa ficar repetindo: ah, isso é chata pra comer, nossa, como você é ruim de comer, nossa, a fulaninha é péssima pra comer. Isso só reforça pra criança e chama a atenção dela para essa alimentação que é mais complicada, que é justamente o que a gente não quer.
Por último, gente, eu queria deixar uma mensagem para quem está passando aí com dificuldade alimentar com os filhos, pais, mães que estejam passando por dificuldade. Procure ajuda, procure acompanhamento do pediatra, procure acompanhamento nutricional. O nutricionista ajuda muito e isso é possível de ser melhorado. A gente trabalha nisso diariamente, é uma queixa muito frequente no consultório e a gente consegue ajudar bastante. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve no canal e até a próxima!